Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast, meu episódio 7. Eu sou Tatiane Monteiro, formada em psicologia e trabalho também com perdas e lutos e a parte de sexologia também. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, que é a Anaílza Carvalho. Ela é administradora, ela é empresária, né? E ela vem com um tema, a gente vem com um tema assim bem estruturado, bem importante, né? De se falar que a gente está no mês, né, do Dia das Mães. Porém, ela vem trazendo algo da vida dela, falar um pouquinho sobre a história dela como mãe, né? E é um prazer estar aqui com você, Nailza, é muito bom mesmo. Eu agradeço muito o teu convite, mesmo sendo uma história que às vezes pode te remeter certa dor, certo desconforto, né? Mas assim, eu tenho certeza que vai agregar na vida de muitas mulheres, né? Eu acho que nossa intenção é essa, né? Tá agregando na vida de muitas mulheres. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas quem você é, o que você faz, de onde você veio, entendeu? E eu te agradeço você estar aqui mais uma vez, tá bom? Tati, prazer é meu, tá? É uma satisfação enorme. É claro que é muito difícil a gente relembrar algumas histórias que não foram do jeito que a gente planejou, né? Mas quando a gente lembra que foi do jeito que Deus planejou, a gente se conforma mais. E eu sou Naílza Carvalho, eu sou administradora de formação, né? Eu digo que eu sou vendedora formada pela vida e hoje eu tenho uma empresa e faço a parte de gestão e performance de times comerciais, né? Eu trabalho com essa parte de vendas, né? Sim. Sou mãe, eu digo que eu sou todas as categorias de mãe. Eu sou mãe lutada, eu sou mãe de coração, eu sou mãe pet, né? Sou nordestina, acho que já deu pra perceber pelo meu sotaque, né? Eu sou lá de Natal, no Rio Grande do Norte, e tô morando aqui em Macaé agora, né? Há 4 Sim. anos. Então, nosso tema de hoje, na verdade, é uma ressignificação, né? De uma mãe lutada. Então, tem dor, né? A dor de uma mãe enlutada não é algo que você consegue esquecer. Você consegue, o que a gente tem que trabalhar na parte de terapia é como você vai lidar com isso daqui para frente, né? É como você vai viver daqui para frente. Sim. Então, assim, essa dor, ela sempre vai existir, assim, na sua vida. É uma sua história, né? Ela faz parte da sua história. Então, eu tô te falando isso como mãe, né? Eu tenho 2 filhas, né? Inclusive, eu fiz um podcast com elas ontem, né? Legal. Mas, enfim, então, assim, eu vejo que a mãe lutada, realmente ela vai trazer isso para sua história, para tua vida e tentar se ressignificar, né? Essa história. Mas a história do seu filho, né? Que você vai trazer aqui pro pessoal, né? Para os telespectadores aqui. É uma história que você vai ficar... É a tua história, não tem como tirar, não tem como tirar sua dor, né? Isso não existe. Mas tem como você seguir para seguir sua vida, né? Tem como você seguir através de terapia, muitas coisas que a gente faz, né? Então, assim, eu acho que é bem importante a gente buscar acolhimento, buscar força, né? E para se ressignificar, porque infelizmente é uma situação realmente muito delicada. Sim. E que isso, toda vez que você falar sobre isso, você vai lembrar de tudo, você vai ter seus sentimentos afetivos, né? Então isso não tem como mais performar. Mas você tem como seguir em frente, como você está seguindo, né? Isso é importante, né? Eu digo que eu sou amputada, né? Sim. É como se a gente realmente tivesse perdido um pedaço, tanto do corpo, acho que da parte física, como emocional, a gente se sente faltando alguma coisa, né? Mas é muita ressignificação, como você falou. Inclusive, esse é o tema do meu livro que eu escrevi, mas Que ainda não legal. lancei.
ressignificando as lutas e o luto, né? Porque a gente passa por muitas lutas e de repente vê o luto e aí a gente precisa seguir em frente e tem que ressignificar mesmo, né? Pegar o que a gente... e ressignificar é nada mais é do que você pegar o que você passou, Uhum. né? E transformar essa dor em desejos, em sonhos e seguir em frente, Seguir né? em frente. É isso que eu tenho feito. Conta um pouquinho da sua história pro pessoal, porque a gente está falando aqui entre a gente, mas talvez as pessoas não estão entendendo o que aconteceu com você, né? E aí, conta um pouquinho o que aconteceu, né, em relação à maternidade, né, que entrou na sua vida. E a dor que você também já sente, já sentiu Uhum. também, né? Porque o luto é muito dinâmico, tá? Ele não é uma coisa assim, eu passei pelo luto, acabou. Não. Ele é dinâmico. Tem horas que você vai estar mais rebaixada e você vai falar, poxa, eu tô com saudade, né? Eu tô no meu momento. Deixa eu quietinha, tô no meu momento que eu tô pensando, pensativa, né? Então, assim, o luto, ele é muito dinâmico. Então, queria que você falasse um pouquinho pro pessoal o que aconteceu na sua vida, para as pessoas Tá. entenderem, né? Eu sempre tive muito desejo de ser mãe, né? E Uhum, aí demorei um pouquinho para engravidar, um ano e alguma coisa. E a minha gestação vinha tudo bem, mas nesse meio tempo meu filho nasceu prematuro. E dessa prematuridade ele nasceu muito grave, né? Porque era muito prematuro. Ele desenvolveu uma doença chamada hidrocefalia. E depois dessa doença ele precisou passar por muitos procedimentos cirúrgicos, tal, né? Ele se tornou uma criança com necessidades especiais, né? Fazia muitas terapias e ao longo dos 5 anos de vida dele foram muitas altos e baixos, né? 30 uhum, cirurgias, enfim, muita coisa. Só que do período antes dele falecer, ele estava numa fase muito boa, assim, né? Ele estava dando um passinho, já falando algumas palavrinhas e a gente realmente não esperava, né? A gente uhum, esperava a evolução. E ele entrou em uma crise e essa crise não esperou, né? Eu acho que foi ali o tempo realmente que o Senhor teve para, né, escolhê-lo e recolhê-lo. E assim, é um susto muito grande, é algo que não dá para explicar, Tati. Eu tenho 10 anos já, né, que ele faleceu. E eu digo para você que eu não consigo, não dá para explicar. A minha força vem de Deus, assim, é quem me preenche. Eu uhum. acredito que se eu tivesse outros filhos, que eu não tenho outros filhos, né? Depois dele, depois de 3 anos dele, eu engravidei novamente, mas aí perdi, ainda na barriga, né? Perdi com 3 meses de gestação. E hoje eu tenho uma filha de coração, né, Uhum. Laura? E tenho um filho pet. Eu digo assim que tem gente que às vezes até ignora porque a gente chama cachorro de filho, Uhum. mas Royce me ajudou muito. Assim, eu tenho ele há 7 anos e ele me ajudou pra caramba a ressignificar essa dor que eu sentia, né, dessa ausência. Eu tirei o foco um pouco dessa dor e concentrei nele, em coisa Uhum. de cachorro, passeio, essa coisa toda. E Sim, ele me ajudou muito. Então, assim, eu dou meus parabéns a todos os estilos de mãe, não sei se é assim que a gente chama. sim. Mas mãe de coração, mãe de criação, mãe pet, todo mundo quer mãe. Mãe avó, mãe tia, né? Porque Uhum. às vezes tem tia que cria o sobrinho. Então, assim, eu acredito que mãe é mãe, e mãe é aquela que cria, né? E eu consegui fazer essas ressignificações. Não é Uhum. fácil, Uhum. né? Porque o que a gente quer realmente é que o filho da gente esteja ali, a lei da natureza que a gente vá primeiro, né? Sim. Mas nem tudo acontece como a gente sonha, como a gente planeja, né? E aí foi assim, Arthur faleceu com 5 aninhos de idade. É, foram momentos muito difíceis, muito difíceis. Acho que você tem algumas outras perguntas, né? Não, pode falar, pode falar. Foram momentos bem difíceis, assim, logo no começo. Eu digo que essa parte do luto, ela parece que vai, no comecinho, parece ser mais fácil. Não sei se porque Uhum. tá recente, parece que a pessoa vai voltar ainda, né? E quando vai ficando mais distante, o segundo ano de luto, ele é muito, para mim, foi um dos mais difíceis, porque Uhum. eu realmente tinha a certeza de que ele não estava mais ali, Uhum. né? E aquela ausência foi ficando cada vez mais distante e foi ficando pior. E eu encontrei muito no trabalho, nas vendas, um refúgio também, né? Então, assim, eu Sim. tive muito apoio da minha família,
né, de amigos, né? Uhum. Inclusive fiz terapia também. É isso que eu ia perguntar, se você chegou a fazer alguma terapia, né? Fiz sim. Eu passei por alguns psicólogos, né? Às vezes a gente, né, Uhum. vai até encontrar, mas me ajudou bastante, tá? Então, assim, eu fui procurando muita coisa que conseguisse me dar esse suporte, né? A acolhida da família, o apoio familiar. E você se sentiu acolhida pela família ou não? Assim, você se sentiu um Sim, pouco assim individualizada, né? não, eu tive muito a proteção da minha família, até hoje. Até hoje, Uhum. assim, eu sempre fui muito frágilzinha entre as irmãs, né? Eu sou a do meio, né? Eu tenho mais dois irmãos, um irmão mais velho e uma mais nova. Mas eu sempre fui muito frágil, né? A Uhum. protegidinha ali. E depois disso, eu continuei sendo, né? Uhum. Protegida pelo meu irmão, pelo meu pai. Eles sempre tiveram muito cuidado em relação a isso, exatamente por tudo que eu passei. Ao mesmo tempo dessa fragilidade, quando a gente ressignifica alguma coisa tão forte assim, a gente se torna forte, né? Então, Uhum. ao mesmo tempo, muita gente olha para mim com esse olhar de fortaleza. Poxa, Nailza, eu acho que eu não conseguiria passar por isso, né? Muita gente fala isso, mas assim, eu tenho meus momentos de fragilidade, né? Não é Sim. fácil. Uhum. Não é fácil, continua não sendo fácil, né? Isso é até um recado para as mães que são enlutadas, perderam os filhos recentes. Parece que é uma coisa pro resto da vida, sabe? Uhum. Que não vai substituir, não tem nada que substitua nenhum outro filho. Uhum. Mas quando a gente tem esse apoio, esse suporte, a gente consegue levar de uma maneira mais fácil, né? Bem mais suave. Sim, sim. Eu costumo dizer que assim, a perda, ela, quando você perde algo, alguém, né? A gente também, a gente renasce para outra coisa, né? Você agora é uma outra, né? É uma outra mulher. Você agora é uma outra pessoa, né? Então, assim, você renasceu, você recomeçou, né? Então, toda perda, a gente tem uma perda e aí dali para frente a gente recomeça algo, né? Então, assim, realmente é muito difícil deixar para trás. Eu entendo que perda, luto, né? Perda, perder, ainda mais assim, na gravidade, no caso, porque existe vários tipos de perda, né? Mas essa perda que você teve é uma perda drástica, vamos dizer assim, Uhum, né? Então, é uma perda que é mais complicada, tem mais afeto ali envolvido, né? Por sim. conta de você ser mãe, né? Daquela criança que você espera que você não esperava isso, né? Você embarcou, você embarcou com sentido à Europa e você parou em outro lugar, né? Que não, você não estava esperando. Gente, o que, que aconteceu aqui? Que o desembarque foi em outro lugar. Uhum, Então, assim, eu vejo muito dessa forma. E aí existe também é, esse ressentimento, né? E assim, o que eu pergunto para você, em algum momento, você se sentiu assim, eu fui culpada de alguma coisa? Se sentiu culpada ou não? não. Nenhum momento. Assim, parece soberba, mas não é. Eu Uhum, acho que eu fui a mãe que Arthur precisava. que Eu bom. dei minha vida, assim, eu fiz de Isso é tudo. confortante É, também, né? para mim foi bem importante, porque quando você perde, às vezes você diz assim, poxa, eu poderia ter abraçado mais, eu poderia ter feito mais por Sim, fulano, né? isso, Às vezes a gente isso. se culpa. Eu não levo essa culpa, porque eu fiz tudo que realmente eu deixei, parei de trabalhar só para cuidar dele. Eu era, como ele não andava sozinho, não falava, né? Não Uhum, falava muita coisa, se comunicava muito pouco. Então eu digo que eu era os olhos dele, as pernas, os braços, tudo eu fazia com ele. Inclusive uhum, nas terapias, todas que eu podia, eu entrava junto. Eu uhum. trabalhava junto com a terapeuta, eu era terapeuta dele em casa. Então, assim, eu fui realmente a mãe que eu deveria ser para ele. Não me cobro de nada, não. Não, não se Não, cobra, né? Ai, que bom. Isso é menos não. um peso, né? Menos um É. peso, vamos dizer assim, né? Porque tem gente que, ai, poxa, eu poderia ter sido melhor, né? Uhum, é. Poderia, né? Sei lá, talvez, pô, poderia ter feito isso aqui Aí e agora eu não fiz acabou. e agora acabou, né? Então, isso aí é menos uma situação que você tem para carregar, né? Sim, sim. Menos uma culpa, Menos né? uma culpa, exatamente.
E aí, assim, o que eu te pergunto também, você hoje é casada, né, com uma outra pessoa, Sim. mas a sua separação foi por conta dessa situação, dessa logística que você teve com a situação do Arthur, Não, não? não, não teve nada a ver. Porque tem muitos homens, estou te perguntando isso, porque tem muitos homens que pulam fora do É, barco e falam assim, ah, meu Deus do céu, eu tô nessa tem, situação, e aí acabou meu casamento, que aí eu também, eles querem se reconfortar em outra situação, é, né? Não tô falando principalmente, todos os homens, né? Mas isso acontece muito, né? principalmente, Tati, como eu sou uma mãe de UTI, NEO, né? Uhum. Eu vi muitos casos desse acontecer, né? Então, o filho nasce, é prematuro e tem que ficar muitos dias ali na UTI. E quando o filho está na UTI, a mãe não tem tempo para nada, tem que ficar lá ordenhando, amamentando de 3 em 3 horas. E o pai, eu vi muitos pais, né, Uhum. fugir disso e a mãe segurar a onda sozinha. Esse não foi o meu caso, né? O Uhum. pai de Arthur foi totalmente presente, totalmente companheiro em todos esses momentos, assim. O motivo de não estar mais com ele hoje foi outros motivos, não foi Uhum. Depois a gente até teve, né, outro bebê que faleceu, né, que foi de aborto, né? Uhum. Mas assim, existe isso, né? Existe, Existe existe. muito, né? Uhum. Essa falta de apoio, de afeto, principalmente também eu vejo, porque eu sou uma mãe atípica, né? Uhum. Então eu vejo também isso quando a criança é uma criança atípica, que é uma criança que precisa de muitos cuidados, Sim, né? E sim. aí termina que isso afeta muito no casamento, né? Afeta. Porque se uma criança já precisa de vários cuidados, principalmente uma criança que tem, né, alguma patologia. E aí precisa fazer terapia, essa coisa toda. Mas, assim, não foi o meu caso, mas eu sei que acontece muito, né? Acontece, acontece. Dos pais não dar Não o apoio, suportarem, né? não suportar, o casamento não suportar. E isso é muito ruim, né? Porque Uhum. se a gente tá num momento ali já bem difícil, né, com a criança, passando por tanta coisa, é interessante que os pais se abracem nessa hora, né? E foi Sim. isso que aconteceu com a gente. Graças a Deus a gente se abraçou, a gente dormia eu e ele junto com o Arthur no hospital. A gente era bem companheiro mesmo. Ah, que bom, legal. Pelo menos, né? Era Teve esse, assim, esse acalento Arthur também, né? teve o amor de pai e mãe, Do assim, pai e mãe, teve, né? sim. Ai, que bom, que bom. Você acredita, né, que hoje, né, você se considera uma mulher que você se ressignificou? Você acha que você. Tati, eu acredito que eu tenho algumas outras coisas que eu gostaria de fazer, como por exemplo lançar meu livro e eu ainda não consegui. Uhum, Às vezes eu sinto que eu não, que é como se ele não tivesse chegado ao fim, né? E Deus falou uhum, pra mim que ia me dar um fim. E eu tenho muita fé, tá? Sempre falo muito em Deus, porque eu tenho muita fé e eu acredito que eu vou lançar, né? Tem uhum, 10 anos já. E é uhum. uma história muito longa, foram 5 anos de muita luta, né? Que eu acho que tem muita mãe que precisava ouvir, não só mãe, mas pais, pessoas, né? Que precisavam ouvir. E aí eu preciso lançar isso. Então, tem algumas coisas, assim, em termos de ressignificação. Depois eu não tive outro filho, né? Uhum, Depois do Arthur, depois de 3 anos eu engravidei desse neném que eu perdi na barriga. E depois disso eu não tive mais, assim. uhum, Então tem algumas coisas que, poxa, eu me pergunto, né? Eu me cobro. Poxa, por que que eu não tenho outro filho? Por que que eu não tentei ter outro filho, né? uhum, Então, o livro. Então, tem algumas coisas que a gente se questiona, né? Mas eu acredito que, no geral, eu ressignifiquei sim. uhum. Eu procurei ter muita força, eu procurei me peguei muito com Deus, mas fora o espiritual, eu procurei trabalhar mais, eu procurei ser mais, né, ser mais sagaz em algumas outras coisas que me tirassem mais desse foco, Sim. porque eu não podia morrer junto. Se eu pudesse, eu tinha ido, porque Uhum. é uma vontade mesmo que dá de você ir junto. É. Mas eu não podia, eu sabia que eu não podia, né? Cada um tem a nossa hora e Deus é quem vai dizer qual é essa hora. E eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa, né? Teve muitas fases difíceis de eu acordar de madrugada gritando, procurando ele embaixo da cama, porque eu achava que ele tinha caído, né, da cama. Isso em casa, no caso. Depois de que ele faleceu. Ah, tá. Então eu tive essas fases, né, de pânico, assim. Mas eu não me considero nunca ter tido depressão, não. Tomei algumas Eu medicações sei. para dormir, porque eu tinha dificuldade de dormir.
Que não é é para dentro, menos, né? que é dentro da normalidade, Do né? esperado. Do esperado, né? Que é Então, um transtorno pós-traumático muito forte, né? sim, sim. Mas eu fiz muita coisa para me ajudar e eu acho que não teria outra pessoa que conseguisse fazer se não fosse eu, né? Eu não teria como me levantar se eu não quisesse me levantar. Então, eu quis, né? Uhum. Então, hoje eu sou a Nailza que sou, estou aqui porque eu lutei por isso. E eu sei que Arthur é, é, ele tinha uma alegria muito grande, né? Quando ele via a gente chorando, ele chorava também. Então eu sempre lembro disso, porque eu disse, não, eu sei que ele não ia gostar de me ver chorando, né? Então eu Ele ergo a não cabeça. gostava, né? Não, Não, não. não, quando a gente chorava, ele chorava junto também. Então eu sei que, né, a gente precisa dessa força, porque somos individuais, né? A gente, Uhum. eu acho que não é isso que Deus quer de nós, né? Aí a gente não controla, né? É, É bem difícil, mas a gente tem que conseguir. a Tem gente que não ter. controla o destino, né? As coisas que Sim. acontecem, né? Então, realmente, eu vejo assim, eu tenho duas filhas, eu fico, às vezes, eu vejo essas histórias, né? Porque assim, eu tenho bastante, eu sou bem lutada em muitas coisas, minha mãe, minha irmã e tal. Mas assim, eu nunca perdi um filho. Quer dizer, eu já tive aborto, né? Já sofri aborto também. Uhum. Mas assim, é diferente um pouco É, quando seu filho. É bem diferente, é o sentimento. Não que o aborto você tá. Eu não tô dizendo que não é fácil, não é. Não é sobre isso. Mas o seu filho, quando nasce, você já vê o sim. rostinho dele, você já está ali, no dia a dia, seu filho já está ali junto com você, convivendo com a sua família. Uhum. Então, assim, as coisas vão ficando mais difíceis, né? Uhum. né? Então, eu vejo assim, como a gente estava conversando, eu falei, caramba, essa história dela é bem assim, ao mesmo tempo que é uma história que ela traz uma certa, é, eu não digo uma tristeza, mas assim, dá vontade de acolher, sabe? Eu tenho vontade de acolher, né? Eu acho que justamente por conta algumas experiências que eu já tive de vida também, sabe? Então eu super entendo, né? Tenho essa empatia em relação a você, né? Em relação a outras mães que passaram pela mesma situação que você. Então, assim, o que a gente pode fazer é o seguinte, passar para as pessoas, né? Passar para as pessoas que elas não estão sozinhas, que existem outras mulheres, existem outras situações que a gente né, que tem outras mulheres passando pela mesma situação que elas, vamos dizer assim, Sim. né? Então, como a gente está no mês, assim, das mães, eu não estou querendo trazer história triste, não é sobre isso, mas é porque é triste você passar no mês das mães e falar assim, eu sou mãe, mas eu perdi meu filho, e aí? Entendeu? Então, essas pessoas são esquecidas, né? É. Então só porque agora eu não tenho mais meu filho, não sou mãe, você é Deixei de mãe. ser mãe, Você não deixou de ser mãe, né? Então é isso que eu trouxe você assim, justamente para informar para essas mulheres que elas são mães sim, Sim. né? Elas são mães. É enlutada, mas são mães, né? E isso traz uma significação para a vida delas, sabe? Sim. E elas não podem esquecer isso nunca. Eu sou mãe. Meu filho morreu, né? Aconteceu, tive a perda do meu filho, porém eu sou mãe, né? Isso você vai sempre ser, Para sempre. para sempre, né? Tem uma coisa muito, muito importante que eu gostaria de falar. Assim que Arthur faleceu, a gente tem muitas datas comemorativas aqui no Brasil, né? Uhum. Dia de mãe, dia de pai, Isso, dia de criança, E para mim, Natal, Ano Novo é data festiva, né? sim. Quando você tem data festiva, geralmente você tá perto da família, né? Ou alguma coisa do tipo, e aí isso lhe traz muita lembrança. E aí eu sempre falava muito para minha médica, né? Que eu tenho uma médica que era uma querida, ela é psiquiatra, né? E Uhum. ela é esposa do médico que operou Arthur todas as vezes. E aí, quando Arthur Uhum. faleceu, ela falou, mas eu faço questão de lhe atender, de lhe acompanhar, porque eu já conheço a história, é uma história muito bonita. Uhum. E ela me acompanhou durante 8 anos, né? Ah, é? É. Ah. E aí a gente conversava muito, ela também era uma psicóloga para mim, tá? Ela é É mesmo? maravilhosa. E aí ela sempre dizia, Nails, ó, se a data comemorativa, se você acha que não vai lhe fazer bem, apaga ela do teu calendário. Eu sempre Isso fui aí. muito de salvar datas comemorativas. Eu sabia o aniversário de todo mundo da minha família. Eu Uhum. apaguei de um jeito que hoje eu não sei, até o meu às vezes eu esqueço.
Então, assim, não que para mim Dia de Mãe não seja importante. Sim. Hoje eu trato de uma maneira muito mais tranquila. Hoje eu consigo ir na escola de Laura para festinha, né? A comemoração do Dia das Mães exclusiva dela é segunda-feira. Eu vou, então assim eu consigo ir, me emociono, não me emociono tanto, consigo às vezes, né, me conter ali Sim. e tal. Tinha a época de eu dizer não vou porque senão eu vou morrer. Isso mexia muito com você, né? Hoje eu, depois de 10 anos, mas assim, antes disso eu apaguei data comemorativa. E minha mãe era tão compreensiva ao ponto que ela também, dia de mãe, ela não deixava meus irmãos nem dar presente, a gente não ia mais almoçar fora. Vamos almoçar fora em outro dia, não vamos em dia de mãe porque vai ferir sua irmã, né? Então, assim, eu fui fazendo essas ressignificações, eu fui vendo que para mim o mais interessante era naquele momento eu apagar a data e tá tudo bem, Isso. né? Cara, se você não... Porque é um processo, né? É um Isso. processo. O luto é um processo. Você não pode antecipar, você não pode dizer assim, não, eu não vou passar por... Você tem que passar por ele, né? Porque não tem jeito, Não tem faz jeito. parte da vida, né? Então, assim, você começou a se ressignificar e dizer assim, eu vou superar em tanto tempo. Não existe isso. Você vai superar o tempo que for necessário, Sim. né? E aí eu fiz isso, funcionou, tá? Funcionou, pra mim melhorou muito. Tipo assim, não me apegar tanto porque no Natal a gente tem que estar junto da família. Poxa, sempre vai ter uma lacuna, né, na minha família, né? Meu pai ficou muito abalado com a morte do meu filho. Então, assim, a gente foi meio que tratando isso com mais naturalidade, Sim, sabe? sim. Então, hoje o Dia das Mães, pra mim, é algo muito tranquilo. Claro, eu lembro dele, não tem como, eu sempre vou lembrar. Claro. Né? Sempre vai ser difícil, porque é como se minha família tivesse incompleta. Mas eu ressignifico. Hoje eu consigo sair para almoçar com minha família, hoje eu recebo um presente do meu esposo, né? Choro, me emociono, mas eu vou, eu sigo, né? Eu tô viva, eu preciso, né? Eu preciso comemorar também, porque eu sou mãe. Então, assim, toda mãe, mesmo que perdeu o filho, hoje eu não tenho filho meu, da barriga, né? Meu, nascido meu biologicamente. Eu tenho uma filha de coração, como eu falei, eu tenho um filho pet, um filho cachorro, mas a gente que é mãe lutada, a gente é mãe. A gente, eu sempre vou ser mãe. Arthur tá guardado, tá no melhor lugar que poderíamos, né? Que poderíamos estar, tá guardado lá com o Senhor e tá tudo bem. Sim. Né? É muito, muito interessante, né? Essa questão. E hoje, até as escolas têm mudado essa situação de mãe, essa dinâmica. Né? Eu me lembro quando, né? Porque a gente é mais velha e tal, mas eu me lembro que quando tinha Dia dos Pais, Dia das Mães, e eu olhava para algumas crianças chorando. Eu não entendia muito brabo bem. Isso, tá? Eu não entendia muito bem aquilo, porque eu tinha meu pai e minha mãe na época, né? Eu ficava assim, fulano tá chorando, porque eu era pequena também, não entendia muito bem, né? E eu ficava assim, gente, ele tá chorando por causa de quê que ele tá chorando? Porque é o Dia dos Pais, porque tá cantando aquela música do Fábio Júnior, né? Pai. Aí, eu sempre cantava essa música, né? Onde eu estudava, complicado. Né? Aí é complicado, porque mexe com o sentimento. Mas só que eu tava ali vendo meu pai, né? E agora, quantas crianças não estavam vendo o pai, né? Então... E assim, para nós é até mais fácil, né? Eu, como mãe, eu tenho a consciência que meu filho não tá mais aqui. Mas para explicar para um pequenininho, né? Que o pai dele faleceu. Ou até que tá embarcado. Isso também, também. Até isso é difícil. Até então, isso. essa ausência a gente tem que administrar muito bem, né? Sim. E aí eu ficava assim, gente, meu Deus, porque, né? Aí hoje eu vejo, hoje eu entendo a dinâmica, claro, né? E aí eu vejo que as escolas estão colocando festa da família, né? Estão mudando essa configuração. Até mesmo porque a configuração de família também tem mudado, né? Então, hoje você não fala assim, é dia dos pais, dia do pai, dia da mãe. Mas tem filhos que tem pai e pai. 2 pais. Tem filhos que tem 2 mães, né? Então, assim, existem essa configuração que, né, que tá saindo tradicional, né, lá de trás e tal. E tem mudado isso. Então, as escolas estão mais, assim, tem colocado isso na cabecinha das crianças de uma outra forma, né? E isso é até legal também, eu acho isso muito importante, sabe? Porque evita um pouco, né, de você, ainda mais criança, né? Esse confronto emocional aí de você entender, né? Essa dinâmica, né? A ausência, Essa ausência. Mas é isso.
o que a gente tem para falar, que eu queria trazer realmente essa dinâmica com você. Eu queria ver com você se você pode falar para a gente encerrar aqui, porque a gente pode, o que você pode falar aqui para as mães enlutadas, qual seria o significado que você daria para elas, uma palavra de conforto, de consolo, não sei, o que você falaria para as mães? Tati, é um momento bem difícil que eu lembro quando, assim que eu perdi Arthur, de quantas coisas que eu ouvi, às vezes pessoas tentando lhe consolar e às vezes acabava falando até besteira, né? De Uhum. tipo assim, ele estava sofrendo, né? Mas eu Uhum. não queria, independente dele estar sofrendo, Sim, eu não você não queria achava que aquela perder. era a solução, né? Uhum. Então, é bem difícil, às vezes, a gente consolar aqueles que estão, principalmente mães que estão né, em fase de luto. Uhum. Porque muitas vezes, eu confesso para você que às vezes eu não queria nem entender aquela situação, né? Sim. Poxa, por quê, né? As Então, pessoas erram muito tentando consolar, né? é, Ah, claro, você vai ter outro filho, calma, né? você tá nova, Você é nova. Então, eu vi tudo. isso desmerece aquilo que você está vivendo, É. né? Então, assim, Então, o que eu falo era o que eu gostaria de ouvir de muitas pessoas, né? É que Deus lhe dê todo o conforto, porque hoje eu sei o que é ter o conforto de Deus, porque eu uhum, sei que outro filho não substitui marido, família, né? É importante isso para te acolher, para você ter todo o amor, todo o suporte. Eu não viveria sem isso. Mas eu acredito que o conforto vem de Deus mesmo, né? sim. Não tem como, é sobrenatural, Uhum, né? uhum, Porque é uma dor, dizem que é a maior dor que um ser humano pode sentir na sim, vida, né? Então é uma dor muito dilaceradora, né? Então o conforto, ele tem que vir dentro da alma mesmo, né? E uhum, é algo que uhum, só Deus realmente pode dar. Mas assim, tem muita coisa que, como eu falei aqui para vocês ao longo da entrevista, que eu fiz para tentar melhorar, né? E é interessante que a gente faça para poder não cair em depressão, né? Ficar. uhum, Uma coisa que eu fiz também foi tirar todas as coisas dele, né? Tem gente que tem essa dificuldade no luto. sim, Assim que eu perdi ele, eu saí do meu apartamento, fui morar na casa dos meus pais, porque uhum, ninguém queria que eu entrasse mais no apartamento. E teve depois de uns 15 dias, eu falei, não, eu quero ir lá. uhum, Eu quero ir lá no quarto de Arthur porque eu quero escolher cada coisinha para dar para algumas pessoas. Eu sempre apadrinhava, né, uhum, algumas crianças na creche, que um orfanato que eu ajudava, e eu falei, cara, eu quero levar pro irmãozinho dele lá da creche, Jean, na época. E eu separei, eu fui, passei por esse momento, gritei de tanto chorar nesse uhum, dia, mas eu participei de tudo. Falei, cara, eu fiz tudo do meu filho até agora, eu quero fazer tudo. Então fui lá, isso, escolhi as entendi. roupinhas, separei, disse para quem era que eu ia dar a cadeira de roda dele, disse para quem era que eu ia dar o guarda-roupa, os brinquedos eu dividi para os priminhos. Então eu Ah, fiz tudo isso, eu legal. não fiquei com nada. Tá? Uhum, Para não dizer uhum. que eu não fiquei, eu acho que eu tenho os dinossauros dele, minha irmã guardou os sapatinhos, mas eu não fiquei com nada disso para tipo, porque eu sabia que aquilo ali ia me fazer mal, Sim, né? Então, cada mãe tem uma forma de administrar esse sim, luto. sim, sim. Cara, são fases que ninguém queira estar na pele. Então, às vezes tem gente que diz assim: ah, não, eu cremei porque eu quero ficar com as cinzas aqui, pelo menos ser uma Uhum. coisa presente. Eu não ignoro, Tati, porque é uma fase tão difícil que às vezes não tem como você dizer o que é certo e o que é errado, Não tem, não né? tem. Não tem uma receita, né? Não tem. Então, a minha foi isso, né? Assim, Aham, as mães enlutadas que estão me assistindo podem pegar como exemplo, mas sim. não necessariamente vai ser o conforto para o teu coração, né? O É. meu foi me desapegar de tudo, não ficar com Uhum. nada dele, para não me trazer lembrança, porque tinha muitas outras pessoas precisando, não fazia sentido eu guardar um objeto, uma coisa. Sim, sim. Eu fui esquecendo datas comemorativas, então eu fui ressignificando do meu jeito, do jeito que menos me trazia sofrimento. E desapegando daquela, Isso, da presença dele ali, que é a presença isso. física que eu falo, né? Hoje eu Porque tenho fotos, eu hoje a tenho presença emocional, emocional, memória, isso você vai ter não tem, sempre ter, mas assim, você está tentando tirar essa presença isso. física, né? Porta-retrato, que você fica muito à vista. Geralmente eu olhava, toda vida que eu olhava,
Eu chorava muito. Aí eu tirei. Uhum. Hoje eu já consigo colocar. Entendi. Então, assim, são fases, né? Sim, entendi. São diversas fases. Mas eu tenho álbuns de foto dele. E tem vezes que eu olho, sento, choro, choro, choro. Converso, digo, filho, mamãe, sinto muita saudade de você. Então, assim, tem fases que são bem difíceis. Sim. Mas tem fases que eu me alegro por saber a criança que ele foi, os exemplos que ele deu aqui. O que você fez por ele tudo também. que ele passou. E tudo que você fez, né? Tudo que eu fiz. Que estava dentro do seu alcance, né? Todo o amor que ele me deu. Hoje eu digo que eu sou uma pessoa completamente diferente, né? Uhum. Antes de Arthur e depois de Arthur. Ah, é ótimo. Não, sem falar até da morte, mas assim, antes de eu ter ele e depois que ele nasceu, né? Uhum. Ele foi uma criança que me mostrou, assim, o verdadeiro sentido de muita coisa, né? Da vida eterna, né? Principalmente da vida eterna. Então, eu acredito que são fases, cada um passa da forma que achar melhor, né? Uhum. A mensagem que eu deixo é essa, viva o luto da maneira que você achar melhor. Sim. Às vezes a gente escuta muitas pessoas, muitas coisas, né? Uhum. E eu acho que o interessante é você saber aquilo que lhe conforta, aquilo que lhe traz alento, né? Sim. E foi isso que eu fiz. Às vezes não tinha conselho de família, de mãe, que eu falei, cara, eu quero fazer isso. Não, cara, deixa eu chorar. Isso aí. Entendeu? Então eu fui vivendo essas fases e vendo o que realmente era melhor para mim. Uhum. É essa mensagem que eu dou. Não se deixe levar por tanta dor. É muita dor, muita dor, muita dor. Uhum. Mas você precisa se levantar, você precisa vencer, né? Se você tem outros filhos, principalmente, né? Uhum. Porque os outros filhos precisam de você. Então, mães enlutadas, continuem sendo mães, né? Porque vocês vão ter sempre o amor, né? Das pessoas e o respeito. Sim. Eu acho que uma mãe que perde um filho, ela tem que ser mais respeitada do que uma que tem um filho. Claro, com certeza. Porque ela conhece todas as fases, né? Sim, da maternidade. Da maternidade. Nossa, eu, assim, até me emociono, né? Porque não tem como não me emocionar, né? Porque a gente é mãe, a gente... Sim. Então, eu me emociono mesmo. Então, eu só Obrigada, quero te tá? agradecer mesmo, tá? Por você ter Obrigada vindo aqui, você. compartilhar desse assunto que é muito delicado e que você se sinta acolhida aqui por mim, Obrigada. tá? Porque a minha ideia é isso mesmo, passar para as pessoas e que você se sinta acolhida, tá? Se precisar de alguma coisa, eu tô aqui, sou psicóloga e você sabe que, né, a gente se conhece aqui. Precisar de alguma coisa, nós estamos à disposição, mesmo, né? Pra gente conversar, pra gente trocar uma ideia, né? Então, é sobre isso, né? Então, eu fico muito, muito lisonjeada por você ter contado o seu caso, que não é fácil, né? E eu compartilhar com as pessoas aqui uma mensagem que eu achei muito interessante, né? Que o amor de uma mãe não termina na ausência física, né? Ela permanece na memória e nas lembranças do vínculo emocional que se tem com aquela criança, né? E na forma de como essa mãe continua existindo no mundo. Então, esse é o meu recado para as mães enlutadas, né? Que tem todo o meu acolhimento, você pode ter certeza que eu tenho todo o meu acolhimento e todo respeito e carinho, né? Então é isso, eu agradeço muito, muito mesmo. E depois você deixa seu Instagram com o pessoal, a gente coloca lá, a Larissa coloca, né, Larissa? Coloca lá o teu arroba lá, a gente vai colocar, você coloca o seu Instagram para quem quiser conversar com você, para quem quiser mandar uma mensagem também, bom. Tá? E é isso, gente, nós chegamos aqui no nosso encerramento, o final aqui no nosso podcast. E eu gostaria que vocês contassem um pouquinho o caso de vocês, compartilhassem esse vídeo para pessoas que realmente estão nessa situação. Compartilha, né? Pra gente é uma forma de você se solidarizar e ajudar, né? Aquela pessoa, né? A passar por aquilo. Não que esse podcast aqui vá totalmente ajudar, mas já dá um acalento, né? Eu não estou sozinha, né? Sim. Eu não estou sozinha. Então é isso. Compartilha, coloca lá no comentário alguma história de vocês que a gente conversa com vocês, tá bom? Então é isso, gente. Estamos chegando no final aqui. Infelizmente que essa conversa aqui tá, né? Tá bem agradável, assim, dentro das possibilidades, né? Das histórias. Mas é isso. Eu agradeço muito vocês e
Até mais, até o próximo episódio.